E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como foi fazer o caminho velho da Estrada Real. Vamos mostrar dicas, as dificuldades que a gente encontrou e algumas das paisagens também pelo caminho. Então vem com a gente. Oi, eu sou o Fabiano. E eu sou a Vanessa. Nós estamos explorando o caminho. Para quem acompanha aí a gente no canal sabe que a gente acabou de finalizar a nossa temporada pela Estrada Real, Caminho Velho da Estrada Real. Foram 17 episódios, a gente iniciou em Paraty, no Rio de Janeiro, e foram 8 dias de estrada. Chegamos até Ouro Preto, em Minas Gerais. E o motivo da gente estar gravando esse vídeo é que a gente gravou ele em formato de vlog. Foram episódios independentes. E aí foram surgindo dúvidas aí de como é realmente fazer o caminho velho da Estrada Real do jeito que a gente fez. Teve gente que pediu pra gente fazer um vídeo único explicando como é que é o trajeto do começo ao fim, né? Então aqui a gente vai tentar mostrar pra vocês como a gente planejou, o motivo da gente começar a fazer o caminho da Estrada Real, alguns lugares que a gente ficou, as dificuldades que a gente encontrou e o que é a Estrada Real. A Estrada Real eram os caminhos oficiais usados pela coroa portuguesa para fazer o transporte do ouro, para que pudesse ser feito a cobrança de impostos e não houvesse desvio nenhum dessas mercadorias ao longo do caminho. O caminho que a gente fez foi o caminho velho. Esse caminho é o caminho que era utilizado para tirar o ouro que era retirado das minas de Ouro Preto até Paraty, no Rio de Janeiro. De Paraty, esse ouro era levado até o porto da capital, Rio de Janeiro, onde era transportado para a Europa. Logo depois, esse caminho foi substituído pelo caminho novo, onde não precisava mais o ouro vir até Paraty. Ele saía de Ouro Preto e ia direto até o porto do Rio de Janeiro, da capital. A Estrada Real, ela é o maior caminho turístico no Brasil, né? Ela cruza 3 estados. Ela passa pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. São mais de 1.600 quilômetros, incluindo 3 caminhos. O caminho velho, 4 caminhos. O caminho velho, o caminho novo, o caminho do Sabarabuçu e o caminho dos Diamantes. Você que está chegando, que é novo por aqui, a gente viaja em uma SW4 de ano 2000 e esse é o nosso tipo de viagem. A gente viaja no carro, faz a comida no carro, dorme no carro e ainda leva a nossa cachorrinha, a Bela. Então a gente faz tudo com o menor custo possível para poder continuar viajando, né? É isso aí. E para quem nos acompanha mais tempo, sabia que a gente estava entrando de férias e que a gente ia viajar provavelmente pelos cânions do Rio Grande do Sul, mas o que aconteceu foi que o tempo mudou completamente e um dia ou dois anteriores a essa viagem, um dia antes, eu falei pro Fabiano, tava aparecendo uns patrocinados para mim da Estrada Real, parecia legal, por que a gente não faz? Eu pensei, tá louca? Dava quase 1.000 quilômetros, sei lá, até Paraty. Aí, daqui a pouco eu bem assim, então bora, então vamos. Isso, e foi assim que a gente planejou toda essa viagem, foi de um dia para o outro. Então é por isso que provavelmente a gente perdeu um pouco mais de tempo no que não deveria perder, por isso que a gente pegou caminhos que a gente achou que estava certo e que não estava, e a gente vai mostrar para vocês como foi essa viagem. E para quem não nos acompanha, né, há mais tempo, não sabia dessas férias, todos os vídeos desses vlogs estão aí, anteriores, são 17, como o Fabiano já falou, e também tem vários destaques lá no nosso Instagram. E por onde a gente começou esse planejamento de um dia? Existe um Instagram do Instituto Estrada Real, foi por ali que eu tive o primeiro contato, né, com toda essa rota histórica, que a gente usou para começar ela. A gente baixou o aplicativo, que existe um aplicativo do Instituto Estrada Real, existe um site, e em todos eles vão ter todas as informações que você precisa
precisa saber para começar essa viagem. E por que a gente fala de baixar o aplicativo e entrar no site? Porque, na verdade, vocês têm que usar essas duas informações. O aplicativo, ele nem sempre está bem atualizado conforme o site. O site, ele consegue ser atualizado mais rápido. A gente entrou em umas roubadas justamente porque a gente estava confiando somente no aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês como é usado esse aplicativo da Estrada Real. Baixou ele, essa é a primeira cara que vai aparecer. A gente quer ir no Caminho Velho, então eu vou clicar aqui no mapinha onde está escrito Caminho Velho e ele vai me dar todas as informações. Qual o trajeto desse Caminho Velho, 710 quilômetros, quanto de asfalto, quanto de trilha, quanto de estrada de terra. Ele vai mostrar algumas dicas do que fazer por aqui, né? Mas meu objetivo é fazer o trajeto, então eu vou clicar fazer o trajeto. Nós iniciamos de Paraty e não de Ouro Preto, então eu vou selecionar Paraty e ele vai me dar sempre, tipo, o primeiro trajeto, que vai de Paraty a Cunha, depois Cunha a Guaratinguetá e assim sucessivamente. Então eu clico no Paraty a Cunha, não o caminho completo, e boto para abrir o mapa. Quando ele abre o mapa para mim, ó, ele vai iniciando lá de Paraty e em cada marcozinho desse que aparece aqui com o símbolo da Estrada Real, é um marco da estrada e por ali vai sendo contado as histórias. Tem a marcação da latitude, longitude onde a gente está, ou alguma curiosidade do local, e é por esses marcos que a gente vai seguindo. E em todos esses marcos a gente tem a possibilidade de fazer um check-in. Aqui embaixo tem cidades, nessa aba inferior aqui, eu clico em marcos. Aí eu clico no Caminho Velho, que é o que eu vou fazer, e seleciono que o meu início foi de Paraty. E iniciando de Paraty, ele vai ter sempre todos os marcos. E qual a parte legal desse marco? Quando tu inicia de Paraty, clicou no primeiro marco, vai, ó, estado do Rio de Janeiro, tem as informações e eu posso fazer o check-in. Então aqui tem alguns marcos que eu já dei o check-in, esses que estão com o verde preenchido em cada bolinha, mas para saber, ó, clicou nesse região de Paraty, marco 202. Eu clico ali, eu tenho que estar a 200 metros desse marco para fazer check-in. Eu clico em check-in e ele vai pensar ali e vai me dar esse check-in. Ó, como eu tô em Santa Catarina, ele não aceitou. Essa é a ideia do caminho, né? De tu ir marcando os marcos. E para que a gente queria fazer isso? É porque a Estrada Real ela oferece um passaporte. Esse passaporte ele serve de souvenir, né? Como tu concluiu o trajeto. Para te conseguir esse passaporte, tu vai no Centro de Informações Turísticas, doa 1 quilo de alimento e tu recebe o passaporte. Conforme tu vai passando pelas cidades, tu vai fazendo o check-in nos pontos credenciados e vai carimbando. Para o Caminho Velho, é essa quantidade aqui de carimbos. E se tu não tiver os carimbos, na verdade, tu pode comprovar também pelo aplicativo. Pelos check-ins que tu faz pelo aplicativo, pelas cidades que tu passa, também é uma comprovação que tu concluiu essa parte do trajeto. E outro planejamento que para muitas pessoas pode ser difícil é porque tem que planejar hotel, tem que planejar onde vai dormir. E pra gente isso já é mais fácil pegar e sair de um dia pro outro porque a gente dorme no carro. E o que a gente faz para poder dormir no carro? O nosso carro ele não tem uma estrutura de mini motorhome montada, mas a gente tem colchão, a gente tem fogão, a gente tem geladeira. A gente sempre saía com o carro no modo normal, que a gente usa no dia a dia. Para essa viagem a gente só arrancou os bancos de trás, a gente já foi com os bancos com a parte de trás toda aberta, o que facilitou bastante para a gente, porque não tinha todo aquele trabalho de baixar banco para montar a cama, então já foi com o formato de cama já pronto, que foi bem mais rápido. A gente sempre procura fazer acampamento em meia natureza, porém nessa viagem, como tem muita área urbana, a gente dormiu bastante em postos de combustíveis. Eu acho que quase todas as noites a gente dormiu em postos de combustíveis. A gente sempre procura postos 24 horas. Se não é um posto de 24 horas, a gente sempre vai lá, troca uma ideia com o frentista, vê se é seguro. A gente também tenta sentir a energia do lugar, né? Ver se é um lugar que atrai, a gente não chega, não dorme em qualquer lugar também, né? E outra coisa que a gente usa é o aplicativo iOverlander, que lá geralmente tem... os viajantes passam por um lugar, marcam aquele ponto, colocam foto, falam os prós, falam os contras. Então isso também ajuda a gente bastante a avaliar o lugar, né? Isso. E essa viagem... São várias cidadezinhas pequenininhas, mas mesmo assim eram lugares que a gente precisava ter um lugar que tivesse um banheiro para fazer um xixizinho de manhã, tipo tudo isso, né? Então a gente não tinha como ficar em qualquer ponto da cidade porque a gente ia ficar sem apoio. Banho também, né? Banho também, com certeza. E o outro fato de a gente procurar por postos também de combustíveis é justamente porque a gente tem uma geladeira e a gente precisa ligar essa geladeira numa energia. A gente não tem autonomia no carro, né? Quando o carro tem movimento, aí ele até
fica ligado no 12 volts, mas a gente não tem autonomia para carro parado, então a gente tem que parar em algum ponto que tenha ponto de energia. E além dos postos de combustíveis que a gente ficou, em Paraty foi o primeiro lugar que a gente procurou por um camping. A gente acabou ficando no Camping Portal e, para nossa surpresa, tinha uma ruína lá dentro, e quando a gente foi pesquisar, era o camping onde ficava o portal original da entrada de Paraty. Isso. Foi bem legal, bem Muito interessante. legal. Na última noite em Paraty, a gente foi buscar um camping alternativo. A gente dormiu na beira do canal, ali num estacionamento, e a gente viu que várias pessoas dormiam de van, né? Isso, A gente pagou o estacionamento no horário que o estacionamento funcionava. Durante a madrugada ele não funcionava, então ficou gratuito, e no outro dia seguinte passava a cobrar novamente. Isso. Só que o interessante é que dormir ali é fácil em baixa temporada. Na alta temporada é um lugar bem movimentado, vai ter bastante barulho e muito disputado também. Principalmente em época de carnaval, parece que o movimento ali é bem alto. O outro lugar que a gente teve que dormir que foi diferente foi quando a gente chegou em São João del Rei. Começou um temporal, muita trovada. A Bela estava assustada, não queria sair do carro, então a gente não conseguiria visitar a cidade de forma adequada. Procurei ali um camping perto, não consegui achar. A gente teria que sair muito da parte central da cidade. E eu fui pro Airbnb. No Airbnb a gente achou com um preço bem legal, numa área bem central. Na cidade existiam 2 que aceitaram a Bela, era uma pousada. E foi o único... não, teve em Ouro Preto também, que a gente não ficou em um posto, né? Dormimos daí atrás da igreja de São Francisco De Paula. Que ela também é um ponto de Overlander, né? Isso. Ela fica próxima à rodoviária, então a gente tinha banheiro em horário comercial, né? A gente conseguiu banheiro. E também era próximo de alguma coisa da polícia, Tinha né? um posto policial logo abaixo Isso, ali. então é um local seguro, o pessoal costuma dormir ali também. E 0800 em Ouro Preto. E qual é o motivo da gente querer fazer a Estrada Real? É pela estrada mesmo, né? A estrada, a história que ela carrega... Tipo, é uma história de adentrar o Brasil, do conhecimento, da evolução, da parte de colonização. O fato de tu estar numa estrada que tem mais de 300 anos, né? Então, e todo o desenvolvimento que foram acontecendo nessas cidades, a partir do momento que o povo vai se fixando, ou para exploração, ou para vender alguma coisa. Então, essa parte histórica chamou primeiro a nossa atenção, de estar fazendo estradas de caminho de chão mesmo. E entre todos esses pontos turísticos aí, o que primeiro chamou a nossa atenção foi Paraty, né? Nossa, Paraty é linda demais, a gente tinha muita vontade de conhecer toda a arquitetura da cidade, muito bem preservada, um patrimônio a céu aberto, né? Depois de Paraty, eu diria que Congonhas, Tiradentes e Ouro Preto, assim. São João del Rei. São João del Rei, foram as cidades assim que a gente ficou muito encantado, assim, toda ela muito rica em história, não que as outras também não sejam. Eu acho que foram cidades que tiveram um desenvolvimento maior, então teve um investimento maior, e até hoje perdura a parte de arquitetura, arte, causa né? impacto maior em quem chega para visitar a cidade, assim, muito bem conservada, assim, tem um potencial turístico talvez um pouco maior, tem mais infraestrutura em matéria de restaurante, camping. E daí tem as outras cidades que a gente vai passando e a gente vai notando que, tipo, tem um turismo, só que talvez seria um turismo mais ligado à parte da natureza, algo dessa exploração da beleza natural. Carrancas tem muitos lugares que quando a gente chegou ali começou a ver tudo que tinha para fazer, a gente, meu Deus, ia ter que ficar muito tempo. Carrancas, Passa Quatro é um lugar que tinha muita coisa também para tipo de trilha, de montanha, de cachoeira. Dava para explorar mais tipo Lagoa Dourada, Congonhas. Na verdade, todas essas cidadezinhas aí, São Bartolomeu também, né, que era um lugar. Nossa. Então acho que 8 dias é o trajeto que se faz normalmente. Para fazer a Estrada Real pelo caminho original, mas mantendo o foco na rota. Isso. Se tu quiser ir para parar numa cidade e conhecer tudo que ela tem para te oferecer, pode preparar aí, olha, um mês, eu acho. Com certeza. Porque cada cidade tem muito atrativo turístico ali que
e matéria de beleza natural que tem muito para oferecer. Então a gente se baseou para fazer o trajeto pelo aplicativo, pelo menos no primeiro momento. O aplicativo ele te dá a opção de traçar a rota de Ouro Preto para Paraty ou de Paraty para Ouro Preto. A rota originária é de Ouro Preto para Paraty, então todo esse traçado histórico e que está dentro do aplicativo, ela segue essa sequência. A gente inverteu e o aplicativo ele só faz isso, ele inverte. E na hora que a gente inverte a rota para ir de Paraty a Ouro Preto, ele te faz uma rota. Ele não funciona, porque tem lugares que não é o mesmo trajeto. Tu vai pegar uma paralela, um sentido inverso. Ele Só que a gente pela o contramão. aplicativo não entende isso, ele te manda pela contramão. Teve horas ali que a gente estava saindo numa via expressa pela contramão. Então a gente percebia que estava errado, a gente estava seguindo fiel ao aplicativo, tinha que voltar e fazer o caminho correto da via, na verdade, né? Sim, eles não se deram o trabalho de criar 2 trajetos, eles só inverteram. Só inverteram, Então isso aí já foi a primeira dificuldade que a gente encontrou. Isso. Uma segunda dificuldade que a gente encontrou foi que o aplicativo ele está desatualizado em relação ao site. No site eles conseguem atualizar muito mais rápido essas informações. Então tinha lugar onde tinha uma ponte que não existia mais, no aplicativo isso não aparecia. Não aparecia, ele no mandava site seguir. aparecia. A balsa que tem lá de Caquende para Capela do Saco não estava em funcionamento. No aplicativo não fala nada. Não fala nada. No site tem essa atualização. Tem lugares que a estrada, ela fica bem específica, né? Tipo, ali não vai passar de carro, só vai passar a pé ou de bike. Só que no aplicativo, ele não deixa isso claro. Então, a gente vai de carro até uma parte onde vai ter uma porteira pequena ou uma trilha e dali tu não passa. Então, tu tens que voltar e achar uma rota para te voltar para o caminho o mais breve possível, né? Outra coisa que vai acontecendo ao longo do caminho é que muitos desses marcos eles já foram depredados por alguém que passou ali, vai arrancado placa, então tipo, tu não consegue saber qual é a numeração daquele marco, tu não consegue saber realmente, se tu tivesse indo a pé sem internet, tu não conseguiria saber onde tu tá, né? Tipo, pelo marco, pela localização. Então, e fora o posicionamento, a gente chegou em mais de um lugar onde a gente onde eles explicam, o marco tem que estar aqui para te entrar em tal lugar. E em mais de um lugar o marco estava fora da entrada ou estava do lado ao contrário, né? Pra gente que vai de carro, tipo, tu segue errado, mas pô, o marco é pertinho, então daí tu vai lá, tu retorna. Anda, tu vê que tu tá no caminho errado, tu volta. Agora, com uma pessoa que tá a pé, é muito empenho. Tipo, tu vai andar aí 200, 300 metros, vai ter que voltar tudo, entendeu? Se não mais, na verdade. Que nem aquele rapaz que a gente deu carona, ele não tinha internet, Nada. Ele tava seguindo só pelos marcos, né? A gente deu carona pra ele e a gente viu que chegou em alguns pontos ali, com certeza ele ia encontrar essa dificuldade. Sim, né? porque ele teria que andar tudo pra ver que chegou no lugar errado e voltar tudo novamente. Exato. Se tiver fazendo os marcos da Estrada Real com a tua internet ligada, em muitos desses lugares ele não vai conseguir fazer o check-in. Então a melhor dica é vai sem a rede de dados. Quando tu estiver chegando perto, desliga a internet que tu consegue fazer o check-in, porque daí ele não fica procurando. Agora, se tu for com internet, ele vai ficar procurando até fazer o check-in. Só que também tem horas que não vai adiantar, né? Com a internet, sem internet, ele não localiza aquele marco, ele não consegue fazer check-in. De vários que tem aqui, eu acho que mais da metade a gente não conseguiu porque ele não consegue identificar a localização daquele marco. Eu acho que o que faltou ali é um check-in automático. Tu deixar o aplicativo aberto e quando tu passar ele vai registrando, depois online ou offline, o que seja, e depois ele faz um check-in automático, porque tu tem que fazer o check-in manualmente, não dá certo. Em vias, que nem quando a gente estava subindo ali a serra em Paraty, tu tem uma velocidade para seguir naquela via. Então tu não consegue fazer um check-in porque tem um carro atrás, tu teria que parar para conseguir. Isso. Então acho que são várias dificuldades assim que ela vai funcionar muito bem para quem estiver fazendo a pé, de bike, tu consegue ir parando nesses lugares. Agora de carro, tentar fazer check-in em todos os marcos é praticamente impossível. Então a nossa dica é sempre ter o mapa do Google baixado, porque se tu não conseguir se localizar pelo aplicativo, pelo menos tu vai lá no mapa offline do Google e tu consegue se situar, tu consegue achar uma via mais próxima que tu vai conseguir voltar para a rota o mais próximo possível sem sair muito da rota original, né? E aí a pergunta, né? Vale a pena? Amor, vale a pena? Vale muito. Cada metro percorrido,
cada perrengue aí que a gente passou. Sim. Nossa, vale muito a Vale pena. muito a pena. É um aprendizado que não tem preço. Eu acho que a gente foi com uma expectativa, essa expectativa ela foi Nossa. suprida e a gente, na verdade, terminou essa viagem pensando assim, a gente precisava de mais tempo, Muito mais tempo. muito mais A tempo. gente, na verdade, assim, ó, eu fui pego totalmente de surpresa quando a Vanessa fez o convite, né? E a gente fez, então, o Caminho Velho, como a gente falou, e a gente já quer voltar, a próxima oportunidade que tiver, para fazer daí o Caminho Diamantina, né? Que vai de Ouro Preto até Diamantina. Sim. A gente queria terminar de concluir todos os caminhos, Concluir né? todos os Um caminhos. deles, pelo menos, a gente ainda quer voltar para concluir, mas a gente quer... Sim, a gente queria fazer todos, né? E fazer com mais tempo do que é a indicação que a Estrada Real dá. Isso, a nossa, na verdade, assim, ó, para quem tem disponibilidade desse tempo, olha lá no site, no aplicativo. Se o aplicativo diz que é 8 dias, mas pelo menos com 15. Que é pra ti com bastante calma e aproveitar muito Sim, cada lugar que tu passa, né? Mas também, da mesma forma que se não tiver tempo, só tiver os 8 dias, a gente acha que vale a pena, né? A gente fez todos os caminhos pela estrada de chão, realmente como tinha que ser, o mais fiel possível. Só que a maior parte das pessoas fazem por asfalto, elas vão pelas rodovias e vão entrando nas cidades e fazendo check-in. E eu acho que mesmo assim é válido. Mesmo assim é válido. Né? Um trajeto desse aí dura de 2 a 3 dias. Como é que funciona? Tu vai marcar no mapa o teu primeiro destino, sei lá, Cunha. Aí tu vai até Cunha, por asfalto. Chega em Cunha, tu vai entrar na cidade, vai pegar o carimbo. O próximo destino vai ser Guaratinguetá. Guaratinguetá. Sai da estrada de chão, pega o asfalto, entra em Guaratinguetá, pega o carimbo. Tipo, funciona também, tu vai conhecer muita coisa. Vai conhecer, tipo, os pontos que eles dizem que seria o principal para contar a história dentro do contexto da Estrada Real. Tu vai conhecer, né? Não deixa de ir se só tiver 8 dias e não deixa de ir se tiver 15, 30 dias. Porque E se vai valer a tiver pena. 4, 5 dias, faz pelo asfalto. Faz uma parte do que tu consegue fazer Isso também, é. né? Pode fazer completo pelo asfalto, na verdade. Pela completo que eu falo, entrando só nas cidades, né? E aí se tu vê, poxa, realmente é legal, eu quero ir com mais tempo. Aí tu vai lá e faz a original, né? Pela estrada de chão. Mas é um caminho que surpreendeu, na verdade É uma aula de história na prática. É verdade, não é uma imersão cultural, histórica, É um aprendizado de um muito Brasil grande. que a gente vê, de um Brasil que a gente ouve em aula de história um pouquinho, uma pincelada, mas que quando a gente tá ali é diferente, é uma coisa assim que... Tu tem uma imersão direta mesmo nessa história, né? Valeu muito a pena. Demais. E a gente finaliza por aqui então. Se você não acompanhou, né, os vídeos que a gente falou, a gente vai deixar aqui o link na descrição, desde o primeiro vídeo, lá quando a gente chegou em Paraty. E se acompanhou, a gente também tem outros vídeos e tem outros vídeos saindo por aí também, que a gente fez uns vídeos históricos aqui pela região também, né? Sim, tem muita coisa. Tem Tem bastante Paraná, coisa. tem Rio Grande do Sul, tem muita coisa legal aí. Então, deixa aí um comentário se a gente esqueceu alguma coisa, se tiver alguma coisa para agregar, alguma crítica, algum elogio, algum incentivo, deixa aí pra gente. E se gostou desse vídeo e conhece alguém também que vai curtir esse conteúdo, manda pra ele. E se inscreve no canal, por favor, porque a gente precisa de inscritos nesse canal. É isso aí, dá essa força pra nós. Valeu! Valeu!